Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Que o ano de 2024 seja muito abençoado. E nós começamos então pedindo a bênção de Deus, exatamente dentro do livro de Provérbios, o capítulo de número 3. Nós vamos, neste mês, provavelmente permanecer no capítulo 3, não é, reverendo? Então, o título do capítulo é Conselhos da Sabedoria aos Moços, mas nós ficamos com a primeira parte deste título. Vocês viram que já saiu no encarte da nossa igreja, Conselhos da Sabedoria. E hoje nós vamos ler os 4 primeiros versos de Provérbios capítulo 3, e eu convido a igreja para me acompanhar. Todos lemos do 1 ao 4, vamos lá. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias, e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Meus queridos irmãos, nós temos uma convivência muito rápida entre nós. E até os psicólogos explicam que nós adotamos comportamentos a fim de que a gente tenha uma demonstração para os outros de como é que a gente pode ser uma pessoa idônea, controlada, uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira. Mas nós sabemos que na convivência estreita, lá em casa, as pessoas sabem efetivamente como nós somos. Como nós perdemos a paciência com pouca coisa, como nós nos preocupamos com situações peculiares da nossa família. Nós nos conhecemos e muitas vezes nós temos uma leve discordância em relação ao que as pessoas aparentam ser do que realmente são. Eu me lembro que uma vez eu preenchi aqui com os presbíteros da igreja um questionário. E eles disseram o que eles achavam deles mesmos. Mas eu aqui, bandido, peguei o mesmo questionário e dei para a mulher deles, para que elas respondessem o mesmo questionário, e eu descobri que muitas das respostas dos presbíteros não batiam com as das suas esposas. Quando a gente estuda a Escritura Sagrada, a gente encontra vários gêneros literários e vários propósitos diferentes. Especialmente no Antigo Testamento, nós vamos encontrar os 5 primeiros livros, que são basicamente os estatutos da fé que Deus traz ao homem. Isto serve tanto para o judeu quanto para o gentio. Nós encontramos os livros de história, em que Deus falou ao seu povo e fez coisas maravilhosas no seu povo, e mostrou para o seu povo que o seu povo não era tão fiel assim. Nós temos também os livros proféticos, em que Deus faz questão de corrigir o caminho das pessoas, faz questão de anunciar coisas novas que vão acontecer no futuro, e utiliza os profetas
exatamente para compor a doutrina do Novo Testamento, porque anunciam eles o Messias, o Filho de Deus, que no Novo Testamento é muito clarificado, é completamente anunciado e suficiente para aquilo que a gente precisa crer. Mas há um quarto tipo, que é justamente o tipo dos livros poéticos e dos livros de sabedoria. Quando a gente olha para trás na história, a gente imagina que o homem antigo é um bruto, não pensa. A gente imagina que porque ele não tem luz elétrica, ele não sabe conduzir a vida. Mas o homem não muda. Se nós somos hoje capazes de raciocinar, de obter conhecimento e de desenvolver conhecimento, nós temos que nos lembrar que isto sempre foi assim. O ser humano sempre foi inteligente, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a inteligência não significa sabedoria, porque sabedoria é a arte de nós aplicarmos o conhecimento que temos de maneira que produza resultados abençoadores. A sabedoria não é inteligência emocional, não é inteligência de negócio. A sabedoria é a capacidade que nós temos de aplicar conhecimentos em situações no sentido de fazer a vida crescer. O que é que nós fazemos com o lixo orgânico? O que é que nós fazemos com o lixo reciclável? A sabedoria nos mostra que nós devemos ser sábios em não juntar os dois. Porque sabemos que alguns lixos são recuperáveis. Não é verdade? Alguns lixos podem se tornar objetos úteis novamente. A sabedoria nos faz fazer assim. Só que a sabedoria deste mundo, justamente pelo fato de nós estarmos vivendo esta dimensão de pecado, longe de Deus, longe da verdade, longe do caminho, longe da justiça divina, e nos desviando gradativamente para mais longe, a sabedoria deste mundo é louca, porque ela depende exclusivamente do conhecimento humano. Ela despreza aquilo que é transcendente, ela despreza aquilo que vem do Senhor. Quando nós olhamos para a Escritura, Provérbios vai sempre tratar da sabedoria, mas vai tratar da sabedoria do ponto de vista de que o princípio desta sabedoria é o temor do Senhor. Portanto, a sabedoria de Provérbios pode ser muito semelhante à literatura do mesmo tempo, mas ela tem uma premissa fundamental. Ela é monoteísta, ela não é politeísta. A sabedoria pregada no livro de Provérbios é uma sabedoria que leva o Senhor em consideração em primeiro lugar. Então, quando olhamos para esta passagem, nós vamos encontrar aqui algumas verdades que são muito importantes para nós, não como pessoas do Antigo Testamento, mas pessoas do Novo Testamento, da Nova Aliança. Vamos lá. Quando o autor trabalha a ideia de meu filho, ele não quer dizer necessariamente o pai dessa pessoa, mas ele quer dizer o mestre dessa pessoa. Ele quer dizer o professor desta pessoa. Porque os hebreus eram incitados desde o primeiro instante da sua vida a aprender a ler e escrever. É muito interessante nós pensarmos aqui no fato de que era um povo letrado, sim, senhores. E nós encontramos essa afirmação lá em
Deuteronômio, no capítulo 6, quando nós vemos aqui o que o Senhor diz por meio de Moisés, a partir do verso de número 4, ele diz: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no teu coração. Até aí não precisa saber ler e escrever. Mas a partir daqui ele diz assim: você as inculcarás a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais das suas portas. Em outras palavras, no tempo de Jesus já havia muita gente que tinha a lei em casa. Nas sinagogas, a lei do Senhor era lida. Jesus Cristo, ao ir para Nazaré, fez o quê? Leu a lei, localizou no rolo de Isaías as profecias que diziam a seu respeito e leu para todos eles. Em outras palavras, os judeus daquele tempo, do tempo de Provérbios, eram incitados a ler. As escolas aconteciam. Não era um povo ignorante no sentido de não conhecer a escrita. Era ignorante no sentido de obedecer a Deus. Porque Deus disse mais de uma vez: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eu tenho conhecimento, mas eu não tenho sabedoria. Eu tenho conhecimento, mas eu não tenho o temor do Senhor. Eu tenho a visão das coisas, mas eu não prezo a companhia de Deus. Então, quando o autor está dizendo meu filho, está se referindo a uma pessoa que ensina os ensinos de Deus. Está se referindo não necessariamente ao pai da pessoa, mas ao mestre que labora nisso, ao pastor daquele tempo. E naturalmente o pastor daquele tempo é o representante do Senhor. Então, ele fala em nome do Senhor, porque ele diz: não se esqueça dos meus ensinos. E quando você pensa nos ensinos, não é química, matemática, física, não é nada disso. Não é nada disso. É tudo aquilo que já está escrito, toda a tradição que veio até então, ao tempo de Salomão, que se refere ao que aconteceu com Israel. Então, o israelita tinha que saber que Deus era o criador de todas as coisas, era o sustentador de todas as pessoas, era aquele que mantinha a vida, era aquele que exigia o culto, era aquele que trabalhava na vida das pessoas, era aquele que coordenava a história. O judeu tinha que saber todas estas coisas e viver dentro dessa dimensão. O fato de nós sermos cristãos acrescenta aquilo que lemos no princípio do culto, que é justamente crermos que Jesus Cristo, a pedra rejeitada, é a que nos salva. Mas nós não podemos viver na comunidade hoje pensando como a comunidade, pensando como a humanidade pensa. Nós temos que acrescentar dentro do nosso escopo de vida a realidade de um Deus presente, de um Deus salvador, de um Deus mediador, de um Deus cuidador, de um Deus resgatador, de um Deus que devolve a vida plena para as pessoas. Nós temos que nos lembrar disso. Os ensinos que eles tinham que receber e guardar são os mesmos ensinos que nós precisamos guardar.
Então o texto diz: não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Mandamentos e ensinos aqui têm a mesma significância. O conteúdo da Escritura, o conteúdo daquela doutrina boa, bíblica, que advém da reflexão dos teólogos no decorrer da história. Aquele posicionamento, aquela cosmovisão cristã que se extrai das Escrituras, é aquilo que o crente precisa guardar. Então, toda a significância a respeito de perdão, a respeito de salvação, a respeito de vida na comunidade, na vida da humanidade, entre as pessoas não crentes, tudo isso é recomendado ao filho para que guarde. Guardar. Mas guardar não significa esconder. Guardar significa preservar, manter. O que acontece com este texto aqui? Caracteristicamente, esse texto diz assim: se houver isto, vai acontecer aquilo. Se houver isto, vai acontecer aquilo. O que vai acontecer para aquele leitor de Provérbios que guardar os ensinos do Senhor, que guardar a palavra do Senhor? O que vai acontecer? Diz o texto aqui: eles aumentarão os seus dias. Eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Um dos autores que eu li pergunta: você se lembra do 5º mandamento? E ele diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. É claro que nós temos inúmeras exceções de gente que foi muito boa aos nossos olhos e viveu pouco. Mas imaginem uma pessoa que constrói a sua vida em cima da palavra de Deus. Imaginem uma pessoa que aprende a amar a Deus sobre todas as coisas, aprende a amar o seu próximo como a si mesmo, aprende a pedir perdão e a perdoar. Imaginem uma pessoa que acaba sendo a cada dia pacificada internamente. Eu quero dizer que essa mensagem é primeiro para mim, porque eu sou nervosinho. Mas o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa pode sofrer oposição, mas ela se perturba? Ela não se perturba diante da oposição. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele mostrou a característica de uma pessoa que vive em paz com Deus. Vejam lá no capítulo 4, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, a partir do verso 6, Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Mas temos este tesouro em vasos de barro. Os vasos de barro são os humanos, os salvos, que são frágeis, são quebradiços, são fragilizados pela própria fraqueza. Mas o texto diz assim, temos esse tesouro em vasos de barro para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. E aí ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Quer dizer, eu convivo com tribulações, mas o meu coração está em paz. Ele diz mais, ficamos perplexos, mas não desanimamos. Eu não entendo esse tempo. Os irmãos entendem? Os irmãos entendem o tempo que nós estamos passando? Mas a gente vai perder de vista o fato de que Deus está no controle de tudo? A gente vai ficar perplexo por conta disso?
Nós vamos? Ou nós vamos descansar em Deus? E aí diz mais: somos perseguidos, porém não abandonados. Se as pessoas não gostam de nós e nos prejudicam, Deus faz isso. Nem a morte, nem a vida, nem qualquer outro poder, nada pode nos separar do amor de Deus. O crente está confortado, o crente está abençoado. E nesse caso ele continua dizendo: somos derrubados, porém não destruídos. Na verdade, quem será destruído será o ímpio, porque o justo é comparável a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não ficam amarelas, elas ficam sempre verdejantes, e esse crente dá frutos na estação própria. Portanto, quando o autor de Provérbios está dizendo que uma pessoa que guarda no coração os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, os seus ensinos, e fica com eles, remoendo a sua vida cotidiana, e fica deixando-se trabalhar pelo Espírito Santo de Deus, esta pessoa vai viver um tipo de vida que o mundo não conhece, um tipo de vida em que há paz do Senhor, porque diz assim, que o Senhor prolongará a vida e acrescentará anos de vida e paz. Naturalmente o judeu tinha a promessa da terra prometida: enquanto vocês me obedecerem, vocês vão ficar na terra prometida. Nós não temos mais a terra prometida, nossa herança não é Israel, nossa herança é o céu, nossa herança é a vida eterna em Cristo Jesus, no novo céu, na nova terra. Essa é a nossa cidade, essa é a nossa expectativa, a vida eterna ao lado do Senhor e com o Senhor. Entretanto, nós temos que nos lembrar que enquanto estamos aqui, meus irmãos, a qualidade de vida que nós podemos ter pode ser superior ao que nós já vivemos até hoje, se andarmos na palavra de Deus. Esse é o conselho da sabedoria. Se você andar na palavra de Deus, você vai ter uma vida assentada, uma vida em que o poder do alto vai dar para você, não vitórias, mas vai te dar sustentação em todos os momentos da sua vida. Quando você estiver alegre, bendito seja Deus. Quando você estiver triste, confortado pelo poder de Deus. E naturalmente, é possível que Deus dê vida longa para alguém. Não necessariamente para todos, mas é possível que você viva muito. Por que você vive muito? Eu vivo muito porque, para mim, a palavra de Deus é uma realidade e aquilo me descansa. Eu não sou uma pessoa conformada com este mundo, mas sou uma pessoa transformada pelo poder de Deus e vivo na graça. Deu para entender isso? Deu para entender? Deu para entender? Alguém reage nesse país? Deu para entender? Deu, ótimo. Filho meu, não se esqueça dos meus ensinos. A segunda parte aqui é relacionada com o que a gente vai fazer com essa sabedoria. O que a gente vai fazer com essa sabedoria? O guardar significa ter um depósito. Mas ao mesmo tempo aqui, ao contrário do depósito, ele diz: não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Não deixem que a bondade e a fidelidade abandonem você. Bondade e fidelidade falam exatamente de qualidades que o Senhor tem. O Senhor é bondoso e o Senhor é fiel. Do nosso lado, o que é bondade?
Bondade é ter um coração bom. Sabe o coração bom? O coração que não é malicioso, o coração que não é invejoso, o coração que não é jactancioso, o coração que é humilde diante de Deus, que sabe sim depender de Deus, que sabe reconhecer. Para o crente é fácil reconhecer que ele é pecador. É difícil no sentido de dizer, Senhor, outra vez eu falhei contigo. Mas é fácil dizer o crente, não é? Ontem, numa roda de conversa, eu disse assim, olha, todo mundo sabe que na igreja, todo crente honesto sabe que é podre. Não falei isso? Eu falei isso. Todo crente honesto sabe que é falho, que é pequeno, que não tem mérito nenhum. Todo crente sabe disso, porque foi transformado para aceitar essa realidade. Agora, o texto está dizendo, sabe a bondade de Deus? O coração bom de Deus, a índole boa de Deus? Então, não deixe isso escapar. Seja assim também. Seja assim também. E você tenha uma fé perseverante, que significa fidelidade. Você creia continuamente que Deus está respondendo, que Deus está atendendo, que Deus está fazendo, que Deus está agindo. Não pode perder de vista isso. Como é que nós vamos fazer isso? Então, o conselho de sabedoria é este: amarre essas coisas no seu pescoço. Como é que eu faço isso? Bom, a ideia é de um colar. Quem é que está usando colar aqui hoje? Então, o que significa o colar? Ou o colar, ou a correntinha. Correntinha tem mais? Tem mais correntinha? Então, tem algumas correntinhas aqui, né? Tem homem usando correntinha. Pode ser que tenha. Tem gente que gosta, não é? Qual é a característica disso? A característica é que o colar nos acompanha. O colar vai para onde a gente vai. E qual é a ideia de eu ter bondade e fidelidade amarradas no meu pescoço? É justamente de eu aplicar isso em cada tempo. Eu sei que é muito difícil fazer isso, mas é isso que a palavra de Deus diz que é sabedoria. Sabedoria do alto é você usar da bondade e da fidelidade que vem do Senhor para a sua vida, no cotidiano da sua existência, nas relações com o seu esposo, com a sua esposa, nas relações com seus filhos, na relação com seu empregador, com seus empregados, na relação com seus companheiros de escola, na relação com as pessoas. O Novo Testamento vai dizer assim: se te derem mal, pague com bem. Não é assim? Eu não compreendo isto. Mas é isso que a palavra de Deus diz que é a verdadeira sabedoria. A minha vida não é dar o troco, é simplesmente pagar com uma coisa que a pessoa não me deu, pagar com uma coisa que a pessoa precisa receber. Ela não tem, muitas vezes ela não tem, e por conta disso o crente é um ministro de Deus para compartilhar a bondade e a fidelidade. Então, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você, amarre-as ao pescoço. E mais, escreva-as na tábua do seu coração. O que isso quer dizer? Lá atrás, Deus disse: escreva nos umbrais das portas. Então, se eu saio de casa, eu posso deixar a palavra escrita lá no umbral da porta, ela fica lá. Mas se eu escrever na tábua do meu coração, onde vai a palavra? A palavra vai comigo. A palavra vai comigo. E o crente
O crente abençoa as relações humanas se ele aprender a usar a palavra. Esses dias atrás, alguém me passou uma mensagem do reverendo Hernandes e disse assim: olha que mensagem maravilhosa. Aí eu fiquei pensando naquilo que Hernandes estava falando, e boa parte do que ele falava era recitar versículos bíblicos. O Hernandes fala meia dúzia de palavras e cita 2, 3, 4, 5 versículos. O conteúdo dele não é dele. O conteúdo dele é a Escritura, porque ele está repetindo a Escritura. Esse é o segredo dele. Por que ele é ungido? Por que ele é um pregador assim abençoado? O povo é consolado. Porque ele não tem medo de copiar. Ele não tem medo de plagiar a Escritura. Mas sabe o quê? Qualquer um de nós pode fazer isso. Qualquer um de nós pode chegar a alguém que não conhece a Jesus Cristo como seu Senhor e dizer para ele: meu amigo, você é meu amigo de longa data. Eu quero dizer, em nenhum outro nome dado entre os homens existe salvação a não ser no nome de Jesus. Só falta dizer, Atos 4:12. Mas é assim, de tanto a gente viver, conviver com o Senhor, ler a palavra, recordar a palavra, ela vai conosco no coração. Qual é a consequência disso? A consequência é que você vai encontrar favor e boa compreensão diante de Deus e de outras pessoas. Deus vai se agradar do seu servo que compartilha da sua graça para com o próximo. Deus vai te ajudar muito. Deus vai falar por você. Uma vez os discípulos estavam sendo comissionados e Jesus Cristo, entre outras coisas, disse para eles, lá em Mateus 10, disse: olha, vocês vão ser levados aos tribunais, mas não se preocupem, porque o Espírito falará por vocês. Já pensou? Você não gostaria de ser assim? Deus, fala por mim. Deus, age por mim. Eu estou numa situação aqui que eu preciso da tua sabedoria. Fala por mim, age por mim, trabalha em mim, me usa. Me usa na medicina. Me usa no jornalismo. Me usa na metalurgia. Me usa na engenharia. Me usa. Me usa. E a Bíblia diz que você vai encontrar boa compreensão, vai encontrar favor diante de Deus e dos homens. Você está nesta terra, assim como os leitores de Provérbios estavam nesta terra, não para viverem uma vida solta, que vai pela própria cabeça. Era uma vida apegada a Deus, escravizada a Deus. E nós aprendemos isso no Novo Testamento. Quando Jesus comprou a nossa vida, nós não somos mais de nós mesmos. O apóstolo Paulo diz: eu morri. Pela lei eu morri. Mas eu estou vivo em Cristo. Eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, eu estou falando a irmãos sábios, de diferentes níveis de sabedoria. Mas todos eles, os que foram resgatados, são aqueles efetivamente que estão vivendo na sabedoria de Deus. Então, vamos terminar a nossa fala aqui,
lendo outra vez o texto, ele não é muito grande, vamos ler mais uma vez. Vamos lá. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Este sermão, como eu disse, é para mim mesmo. E que cada um aplique no seu coração a palavra do Senhor.